Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Nós estamos com um pouquinho de chuva hoje, mas como é aniversário de São Paulo, terra da garoa, né? Tem que ter um pouquinho de chuva, mas acho que não vai atrapalhar muito o vídeo. Então a gente estudou indução no último capítulo, né? E agora a gente vai olhar um pouquinho para um princípio que a gente tratou na questão então, da indução, que é a uniformidade da natureza, também chamado de princípio da unidade da causação, que é o que permite a gente dizer que a mesma causa irá, nas mesmas circunstâncias, produzir o mesmo efeito, né? Por que que isso é importante? Né? Senão a gente não consegue fazer indução, né? Se a gente, senão todas as nossas observações são de casos particulares e a gente não consegue olhar e falar isso sempre é desse jeito, né? Todo o X é alguma coisa, né? Então, ela também permite a gente atribuir os mesmos efeitos aos mesmos tipos de causas, né? Então, na verdade, esse princípio trata da ordem real e não da ordem conceitual. A gente viu que a lógica trata da ordem conceitual e não da ordem real, mas mas a lógica trata da representação conceitual da ordem real, né? Então a gente acaba precisando desse princípio, pelo menos para a gente validar a lógica, para a gente falar, olha, dá para fazer. A gente tem que chamar esse princípio de lá da ordem real, mostrar ele, mostrar que ele existe e falar, agora a gente pode continuar fazendo lógica. Porque a gente poderia fazer generalizações na nossa mente, mas não tem nenhuma base real para elas, né? Mas como a gente quer uma representação do real, a gente precisa de um princípio real para justificar as nossas generalizações por indução, né? Então, ele não trata da maneira como raciocinamos, mas precisamos desse princípio para a lógica. O princípio da uniformidade se aplica ao universo material governado por leis naturais. Sua ordem é de necessidade das coisas naturais. Eu acho que aqui ele está falando mais pelo fato de que hã, seres sobrenaturais, talvez como anjos, essas coisas, mas e também porque, assim, o poder que estabeleceu o universo pode suspender a operação de suas leis e fazer com que a mesma causa não produza o mesmo efeito. Por isso que os escolásticos diziam que a uniformidade é fisicamente necessária, mas não metafisicamente necessária. Eu vou explicar, acho que um pouquinho mais de detalhe. Cada agente só pode agir de acordo com a sua natureza. Os poderes ativos são proporcionados à natureza do agente, são a expressão connatural dessa natureza. Os seres têm livre-arbítrio, mais do que isso, têm sua ação totalmente determinada pela sua natureza. Então, quer dizer, se uma coisa ela é alguma coisa, ela tem qualidades, né? Tem coisas que ela faz, tem coisas que ela não pode fazer. Se ela tem um ser, ela age de certa maneira, né, então é como ele falou, uma expressão dessa natureza, né, então o ser humano não pode voar, né, e os pássaros em geral sim voam, né, então se tem uma natureza, um ser dele, ele age de certas formas, geralmente de uma certa forma, né, em certas circunstâncias age de um certo jeito, ou ao menos tem certas limitações no que ele pode fazer, né. Então, mas a noção de causa primeira, né, que seria a causa que cria todas as outras causas, né, não é apenas uma origem, mas ela também sustenta todas as coisas. Então, se essa causa primeira desaparecesse, as coisas voltariam para o nada. Isso é verdade também para o exercício do poder ativo por parte das criaturas. O Padre Jorge fala que a ação de um ser sobre outro, né, é meio que uma extensão, é algo que vai além dele, né, é tipo, é uma coisa dele no outro. Então, essa intermediação também precisaria da causa primeira. Por isso que é a causa primeira, né, vamos falar assim, Deus, né, acho que não tem problema falar desse jeito, hã, que faz com que a ação de um ser sobre outro seja de uma certa forma, né. Então tenha essa lei. Então ele pode, eh, vamos ler aqui. Ao agir, as criaturas obtêm uma outra realização de si mesma, uma extensão do seu ser. Como a causa primeira é a base de toda a realidade, ela deve ser a fonte dessa realização. Nenhum exercício da causalidade pode ocorrer a menos que ela o comunique, né. Então, a causa primeira também que tem que dar origem, tem que dar origem não, permitir a ação de um ser sobre outro, né. Mas aqui que está a questão, então, é a causa primeira que faz com que, dá essa uniformidade, permite, né, que o mesmo ser em que um ser haja sobre outro, mas como Deus ele tem uma sabedoria, ele faz com que as coisas geralmente sejam tudo do mesmo jeito, né, ele poderia fazer com que as leis mudassem o tempo todo, né,
de uma vez fosse diferente, uma vez de outra, mas como, né, Deus tem uma sabedoria, né, e como diz no Gênesis, né, ele olha para tudo e viu que aquilo tudo era muito bom, né, ele colocou ele tem é um efeito da sabedoria dele, né, acho que dá para se dizer assim, da a realidade das coisas, então faz sentido que as coisas sejam constantes, porque tem alguma coisa boa que Deus colocou ali, né. Então, faz sentido que as coisas em geral tenham uma uniformidade, né. Eu ouvi falar que isso não o no mundo islâmico isso não consegui eles não conseguiram relacionar isso com a ciência, né, por isso que quando começou a ter ciência no mundo islâmico, eles falaram: "Como assim você está colocando a vontade de Allah, hã, restringindo a vontade de Allah a uma equação", né, então eles estavam certos no metafísico, mas não no físico, né. Quer dizer, claro que Deus pode desfazer as ações das coisas, ele faz isso nos milagres, né, a princípio, né, acho que não sei se existiria alguma outra daria pra falar de do milagre como sendo uma outra parte da uma uniformidade mais genérica, mas em geral o milagre é entendido mesmo como hã, um impedimento ali, né, uma supressão temporária das leis naturais, né, para gerar um certo efeito. Mas então a gente tem essa questão, a uniformidade não é metafisicamente necessária, porque Deus pode fazer com que a mesma causa não tenha sempre o mesmo efeito, mas justamente porque Deus é sábio, Deus é bom, ele criou as coisas de uma forma que é boa que elas tenham sempre esse mesmo efeito e por isso ele mantém essas leis, né. Então é por isso que tem essa distinção entre o princípio da uniformidade não ser metafisicamente necessário, mas ser fisicamente necessário. A partir do momento que Deus criou e colocou o ser ali e fez as leis, né, ele vai sempre manter elas porque elas são boas e assim, nesse sentido, elas são fisicamente necessárias, né. Então, aí a gente vai começar a criticar um pouquinho a visão do Mill quanto à uniformidade da natureza, né. O Mill, como a gente lembra, ele trouxe bastante ênfase para a indução, né, então ele discute bastante a uniformidade da natureza, já que ela é necessária para a indução, né. Então ele tem uma visão diferente de causa, né, a gente está baseado muito na visão escolástica de causa, em que a causa é aquilo que dá o ser para um efeito, né, uma coisa ela tem a causa dela, ela tem o ser dela, desculpa, devido a causas, né. A gente olha para uma estátua, né, e fala: "Olha, essa estátua ela é assim porque teve o escultor que fez ela, né, por isso que ela tem essas características. Esse escultor estava pensando em algum fim, né, ou ele estava pensando em fazer uma estátua de Sócrates ou de Jesus, né, ou de Maria, então tem uma causa final, que era o que ele estava buscando. Ela tem um material, né, do qual ela é feita, que também é por isso que ela pode ser de uma certa cor, né, às vezes ela não pode ser exposta a algum certo ambiente, né, e também como ela tem a forma, né, da pessoa, justamente o fato de que você queria, eh, representar uma pessoa, né, então ela deve o seu ser a essas coisas, né, e por isso que ela tem causas, né. Mas para ele as causas são meramente físicas e não eficientes, ficou um pouco difícil de entender o que que é isso, mas ele critica, né, os gregos e os escolásticos que seguiram atrás dos gregos, né, que eles queriam ver a razão pela qual o antecedente físico deveria produzir um antecedente produzir um que tem que ter consequente específico, né, o antecedente produz um consequente, né, desculpa. Mas, então aqui nesse último ponto, ele recrimina os gregos, porque eles queriam ver a razão pela qual o antecedente físico deveria produzir um consequente específico, né, então você não pode, como a gente pode dizer, basicamente, né, você tem coisas que não dá para fazer com outras, né, você não acho que o exemplo é, você não consegue fazer nascer uma fruta, né, de uma semente de uma outra fruta, né. Sempre aquela fruta a semente daquela fruta gera aquela mesma fruta, né, então tem uma relação entre causa e efeito, né. Então o Mill ele fala: "Eles não estavam satisfeitos em saber meramente que um fenômeno era sempre sucedido pelo outro", né. Ele não quer saber só que o azão gera azinho, ele quer pegar o azão e o azinho, né, isso é para quem viu o vídeo anterior, né, e olhar para eles e falar: "Ah, entendi por que que o azão gera o azinho", né. Então para ele causa não difere de condição. Ele diz: "A causa filosoficamente falando é a soma das condições positivas e negativas tomada em conjunto". Essas citações muito provavelmente, quase certeza, são do livro de lógica do Mill, né, Logic, né, o livro do Mill. Mas então quer dizer, eu tenho
talvez a analogia seria com a física, né, eu tenho as forças empurrando numa direção, tenho as forças contrárias, né, e se as forças positivas, né, que estão empurrando numa direção são mais fortes que as outras que estão na direção contrária, a gente tem o efeito, né. Por que que isso aqui aconteceu? Olha, tinha umas certas forças que certos fenômenos, certos agentes ali que dão origem a esse fenômeno, não tinha os agentes que impedem esse fenômeno, então aconteceu, né. Seria basicamente isso. Então o problema que o padre Jorge vê é que primeiro a gente não pode reduzir a causa eficiente à mera relação temporal, né. O Mill fala: "Olha, que ele é empirista, assim, então ele não gosta muito dessa coisa de você olhar para uma essência, para uma causa, né. Então ele fala assim: "Olha, sempre que eu tenho isso aqui, depois eu tenho isso, né, ou isso aqui sempre vem depois de uma outra coisa, né. Mas não pode ser uma mera relação temporal, porque para que algo exista, a existência dele deve ter sido conferida por outro. Então não é só que vem antes, é que causou aquilo mesmo, né. Não é só que: "Ah, tem isso, depois olha um tempo depois aparece um outro negócio". Não, é que o primeiro causou o segundo, né. Alguma coisa causou esse segundo, né. Então também não é admissível, como a gente já viu no último vídeo, identificar causa e condição, né. Tem várias condições, coisas que são necessárias para que um fenômeno aconteça, mas que elas não fornecem o ser daquela coisa, né. Então é preciso distinguir entre os fenômenos necessários para a existência de um objeto, aqueles que fazem a coisa ser o que é e os que não. Então Mill também reconhece que para falar de causa, não basta que haja uma relação temporal, mas que essa seja incondicional. Mas isso faz com que a teoria dele seja inconsistente, porque para a gente afirmar essa incondicionalidade, a gente tem que saber qual é, a razão pela qual a causa gerou o efeito. Então, eu tenho que olhar para o Mill diria assim: "Olha, a gente tem um Azão que vamos fazer A e B, né, eu tenho um A que sempre depois dele aparece um B, né, e eu preciso falar que sempre o A gera B, e aí eu tenho uma relação de uniformidade, né, eu tenho a causa e o efeito. Mas como é que eu vou realmente saber se elas são incondicionais, né? Eu tenho que olhar para o A, ver o que que ele é, olhar para o B, ver o que que ele é, e para estabelecer essa relação. Então eu estou voltando justamente naquilo que ele reclamava dos gregos, né? Eles não estavam meramente satisfeitos, em saber que o B vinha depois do A, ele queria saber o que que do A que estava gerando o B. Mas como é que se eu não fizer isso, como é que eu vou saber que é incondicional, né? Talvez o Mill diria que você tem que olhar para vários casos, né, mas de vários casos, como que quantos casos são necessários, né? Sempre pode ser alguma situação diferente em que aquela regra não vale, né? Então o Mill tá meio inconsistente aí, né? Então Mill quer afirmar um antecedente invariável, significando que sempre ocorre um efeito sempre ocorrendo um efeito, ele é resultado da mesma causa, né? Então, mas isso aqui sempre é a causa de um certo fenômeno, isso é um antecedente invariável de um fenômeno. Mas isso contradiz a doutrina bastante enfatizada por Mill da pluralidade das causas, devido a ele não distinguir entre causas em geral e causas determinantes, né? Então também tem uma outra contradição aí no Mill. Acho que está um pouco, teria que talvez entrar em mais detalhes no pensamento do Mill para ficar um pouco mais claro, mas acho que dá para entender pelo menos as linhas gerais, né? Então o Mill também confunde o princípio de causalidade com o princípio da uniformidade, porque ele fala tudo aquilo que existe, né, precisa de uma causa. Isso não é o princípio da uniformidade da natureza ou da causalidade, né. Isso são aspectos específicos ali da filosofia do Mill, né. Então, como o Mill é um empirista, ele não pode apelar como nós fizemos, tá aqui, fizemos, tá errado, para a natureza das coisas, né, porque, para o empirista você não tem essências, né, você tem, os fenômenos, né, que te aparecem, algo assim, né. Então, para os empiristas, as únicas verdades são as experiências sensíveis, você não pode supor uma natureza ali por trás. Então para ele as afirmações gerais meramente sumarizam as experiências, né. Eu tive várias experiências de alguma coisa, né, tudo bem que a gente diria que para ter a coisa, né, você está falando de uma natureza, mas a princípio você teve várias experiências, você junta elas num pacotinho, né, e fala todo não sei o que é assim, porque você juntou no pacotinho aquelas experiências, né. Então o Mill vai fazer isso tentando se basear na enumeração,
né, e são as várias uniformidades particulares observadas na natureza que nos permitem afirmar o princípio. Então, como eu vejo que todos os objetos caem na superfície da Terra, quando eu solto eles caem, eu vejo que a água sempre diminui o fogo, né, eu vejo que o carvão sempre, em geral, dá para você queimar ele, então como eu tenho várias uniformidades particulares, né, coisinhas específicas que funcionam sempre do mesmo jeito, eu generalizo o princípio da uniformidade como um todo, né. Mas fica um raciocínio circular, porque eu só posso dizer que essas coisinhas particulares são uniformes se eu tiver o princípio da uniformidade, né, senão sempre corre o risco disso ser dessa dessa uniformidade, ser só um caso específico, né. Então, como eu precisaria do princípio da uniformidade para afirmar as uniformidades particulares, né, que ele usa para justificar o princípio da uniformidade. Então também fica um raciocínio, eh, como é que fala? Circular, né. Assim, então, é claro que me parece que a ideia do princípio da uniformidade surge assim, né, a gente tem uma experiência da natureza sendo constante, né, mas para a gente justificar logicamente, eu acho que isso não funciona, né, você tem que acreditar na uniformidade da natureza para poder justificar essas uniformidades particulares, né. Acho que tem uma diferença entre descoberta e justificação, talvez. Isso aqui já sou eu falando, tá, desculpa atrapalhar aqui o raciocínio, né, mas o Mill tenta contornar esse problema dizendo que poderíamos nos basear em experiência mais ampla, né, então incluindo todas as combinações de circunstância, lugar e tempo, né. Então, quer dizer, conforme a humanidade vai conhecendo mais coisas, né, a gente vai vendo que tem várias uniformidades, né, e isso serve para vários lugares, para vários tempos, né, várias circunstâncias, então, beleza, nossa amostra, né, vai aumentando. Mas, poucos pensadores ainda defendem essa visão, né. Primeiro, nós não podemos basear o princípio da uniformidade em experiências anteriores a ele, como a gente falou, né, aquele raciocínio circular, e nossa experiência é bastante limitada no tempo, no espaço e em circunstâncias, né. Você vê que na época do 1000, todo mundo acreditava tinham bons motivos para acreditar na mecânica newtoniana, né, e algum tempo depois, até que bastante tempo depois, mas o 1000 é ali do século XIX, né, e já no início do século XX o pessoal falou assim: "Olha, a gente só conhecia objetos com velocidades muito pequenas comparadas com a velocidade da luz, né, e agora que a gente conhece coisas que estão na velocidade da luz, a gente viu que as leis de Newton não funcionam, né, elas são um caso específico só para velocidades muito pequenas, né, então a nossa experiência é bastante limitada no espaço, no tempo, etcétera. Então, os empiristas, pelo menos até a época do Padre Jorge, não tentaram embasar mais a uniformidade da natureza. Então ele coloca alguns alguns apoiadores de Mill, né, como o tal do Bain, ele cita assim: "O fato geralmente chamado de uniformidade da indução é a garantia à premissa maior da indução". A gente viu que chamar literalmente de premissa maior da indução está errado, né, mas ele diz isso, né. Então não podemos dar evidência dessa uniformidade. Então, a gente precisa desse princípio da uniformidade, mas a gente não sabe de onde ele vem, assim, a gente não consegue justificar ele, né. Você vê que para os escolásticos, né, e para quem acredita numa causa primeira, né, isso aí é fichinha, fácil de entender, né. Aí o Huxley que era acho que esse é o Huxley que era amigo do Darwin também, né, mas ele diz assim: "O único ato de fé na conversão à ciência é a confissão da uniformidade da ordem e a absoluta validade em todos os tempos e lugares da lei da causalidade. Essa confissão é um ato de fé, porque pela natureza do caso, a verdade dessas proposições não é suscetível à prova". Então você vê que eles não conseguiram mais, embasar filosoficamente o princípio da uniformidade. Então, o Padre Jorge se dedica um pouquinho criti a rebater a crítica que o Mill faz a um outro aspecto da filosofia escolástica, né. Vocês lembram que no primeiro vídeo, eu estava editando agora o primeiro vídeo que eu fiz, e eu coloquei o Mill junto com com São Tomás e São Alberto Magno como os realistas lógicos, e eles realmente são realistas lógicos, até onde eu consegui entender. Mas você vê a diferença enorme entre a filosofia
de um escolástico e do Mill, né, mas, hã, essas coisas à parte, né, a teoria do Mill se baseia numa relação temporal entre causa e efeito. E ele critica então a visão escolástica que eles falavam assim: "Cessando a causa, cessa-se o efeito", né, que é esse "cessante causa, cessat effectus", né, e que seria o contrário à visão do Mill. Então ele fala assim: "Um arado, isso é um Mill, uma vez feito continua sendo um arado, mesmo sem qualquer continuação do aquecimento e martelamento, e mesmo depois que o homem que o aqueceu e martelou foi para os seus antepassados", né. Então a gente falou que o como é que fala? O ferreiro, né, ele é a causa de um arado, né, ele é a causa eficiente de um arado, mas ele morre e o arado continua, né, então, até que ponto o arado deve o ser dele ao ferreiro, porque o ferreiro, morreu, então cessou a causa, né, então mas o efeito não cessa, né, o arado continua por aí, né. E aí o padre Jorge dá uma alfinetada assim, né? Essa crítica é indicativa do temperamento com que Mill se aproximava a considerar qualquer coisa da doutrina de Aristóteles. Isso porque falam que o Mill também, ele, o pai dele era meio maluco assim, né? Ele era amigo do aquele do utilitarismo do Benta, né, então fala que ele ensinou o filho dele primeiro a ler grego com 6 anos, depois ele aprendeu inglês, a ler inglês a partir de traduções do grego para o inglês, é um negócio maluco, mas você vê que o meu não entendia muita coisa de Aristóteles realmente, né, então, nunca parece ocorrer-lhe que tivesse entendido o axioma de maneira errada, e que no sentido absurdo que lhe atribui não poderia ter sido um dogma dos escolásticos, né. Então, o que os escolásticos acreditavam é que das 4 causas, 2 param de não de agir, mas, elas a partir do depois que a coisa está feita, elas já deram a contribuição delas. O papel delas é enquanto a coisa está sendo feita, quando você acaba ela, o papel dela já está feito. Ela: "Ó galera, já fiz meu trabalho, agora posso ir embora", por assim dizer. Ela entende, ela já fez o papel dela, já está completa a transmissão, né, dela para o ser, dela, o ser que ela gerou, né. Então eu coloquei aqui, a finalidade continua, mas enquanto causa não age mais. É que fica difícil porque ele ainda é a causa, né, então não sei se está muito certo dizer isso, né. Mas basicamente eu já coloquei aqui, né. Hã, não. Tá, as causas formais e materiais são o que fazem o objeto ser um arado, por exemplo. Então, se o material não for ferro, mas uma substância maleável, não seria o arado, porque você não conseguiria fazer um arado com uma coisa que é maleável. Mas então tem isso aqui que é importante. Eu acho que deixei as coisas meio fora de ordem, né, mas tem 2 tipos de causa, as causas infieri, que seria as causas do devir, né, do vir a ser, e a causa in esse, que é a causa do ser. Então as causas então o ferreiro é uma causa eficiente, né, ele é uma causa infiere, ele é uma causa do devir. Então é uma causa que age na transformação do metal, né, do metal para um arado. Depois que essa transformação está feita, ele para de agir, né, a ação dele já está completa, né. E aí lógico, se ele morre enquanto o arado está sendo feito, a transformação é incompleta. Mas depois que a transformação do metal em arado está completa, aí beleza, já fez o papel dele, né. Já tá, tipo, agora já está feita, já está no arado, né, então a ação dele já está completa, concluída, perfeita, né, por assim dizer. Ah, então, quer dizer, o ferreiro ele é uma causa da transformação, uma causa do devir, uma causa infiere do arado. Então, se ele morre depois que o arado já está feito, não faz diferença mesmo, né. Então, essa é a visão dos escolásticos, né, e por isso a gente percebe que essa crítica do Mill está errada, né, então eles sabiam muito bem o que eles estavam dizendo quando eles falavam que cessando a causa, cessa o efeito, né, tinha essa diferença entre uma causa da transformação, né, do vir a ser, devir, e uma causa do ser, né. Então a crítica do Mill não é válida, né. Então o Padre Jorge se dedica um pouquinho agora a responder uma visão que vem dos neo-hegelianos, que seria não de um princípio de uniformidade da natureza, mas de unidade da natureza, né. Então em que os hegelianos, como são idealistas, né,
eles acreditam que o conhecimento conhecemos apenas o que está dentro de nós, como está dito aqui, né. Os objetos da experiência são estados da nossa própria consciência, por isso uma unidade, né, a gente tem falado de uma lógica como sendo tem o mundo real aqui e o mundo conceitual, e eu tento harmonizar as 2 coisas, mas para eles tudo seria conceitual em um certo ponto, né. E também por isso que na lógica do Hegel, acho que ele fala não, na metafísica, acho que é na lógica, ele fala que o que ele entende por lógica é metafísica, né, acho que seria isso. Porque não tem essa distinção para se você é um idealista, né. Mas então os objetos não apenas estão na mente, mas são criações da mente. Porque, acho que a ordem aqui está ao contrário. Ah, não, tá certo. Eles falam assim: "Olha, se você pegar um objeto e você desfizer todas as relações que ele tem com outros objetos, não resta nada, né, abstrai-se as várias relações de uma coisa e não resta nada. E as relações são essencialmente o trabalho da mente, já que só podem existir na mente, né. Quando eu olho para um objeto, ele é ele, né. Então até que, se você pensar, por exemplo, algo como: "Eu sou maior do que um elefante", eu sou maior não, eu sou menor do que um elefante, o elefante é maior do que eu. Mas isso, onde que isso existe? Isso existe em mim, existe no elefante? Na minha mente isso claramente existe, né, mas, ou por exemplo eu imagino com um mamute que não existe nenhum no mundo hoje em dia, eu sou menor do que um mamute, né, então, mas onde que isso tá, sendo que o mamute nem existe, né? Bom, na minha mente eu sei o que é um mamute, eu sei o tamanho dele, eu sei o meu tamanho, então na minha mente realmente essa relação existe apenas na minha mente, né? Então, se é verdade que a gente, abstraindo as várias relações, a gente não se a coisa é só relações, as relações só existem na mente, então parece que, os seres só existem mesmo na mente, né, então a gente estaria num idealismo, então uma unidade da natureza, acho que nesse sentido de que tudo tá na mente, né, tudo são ideias, né, então seria a mente seria na verdade uma mente conhecendo outra, alguma coisa assim, né. Desculpa se tá meio impreciso, é que o foco como esse não é o foco, eu não me adentrei muito nessas ideias, né, mas o que o padre Jorge diz, né, então ele dá uma introduçãozinha, né, falando: "Existe em toda relação o mistério do um e do múltiplo", né, porque ao mesmo tempo uma relação, ela envolve 2 objetos numa coisa só, né. Podemos dizer que isso é inexplicável sem uma inteligência combinante. Contudo, podemos negar completamente que as entidades ordenadas existam apenas em uma inteligência, né. Por exemplo, quando a mente entende uma relação de sucessão temporal, a mente deve ter entendido todos os componentes simultaneamente, mas na ordem real eles não são simultâneos, mas sucessivos, né. Você entende, sei lá, que uma coisa vem antes tem uma causa e um efeito, você tem na sua mente causa e efeito junto, né, mas a causa vem antes do efeito, né. Então na sua mente está junto, mas na realidade uma coisa vem antes da outra, né. Então, às vezes a maneira como a gente entende as coisas não tem, tem de um jeito diferente com que elas realmente acontecem na realidade, né. Então é difícil entender como dizer que um ser é composto apenas de relações. Uma relação é uma ordem existente entre 2 seres. Esses não são relações, se não existissem não seriam possíveis as relações, né. Então, eu tenho que ter os 2 seres para ter a relação entre eles, claro. Aí, deixa eu ver, já vai para os exercícios, né. O que eu pensei é que, os neo-hegelianos estariam errando no sentido de que a partir do momento que eu tenho 2 objetos, necessariamente eu posso traçar as relações entre eles, né. Então, o único jeito de eu não é que nessa relação de maior ou menor, né, a partir do momento que eu sei o tamanho de 2 objetos, nem só que eu sei, né, a partir do momento que existem esses 2 objetos, existe uma relação entre o tamanho deles, né. Então a partir do momento que eu sei isso, necessariamente um é maior do que o outro, um é igual ao outro, né. O único jeito de eu negar essa relação é eu negando um dos 2 objetos, né, ou negando, quer dizer, a coexistência desses 2 objetos. Então, só que isso é um erro, né, não é porque, eh, não significa, sempre que eu tenho os seres, né, eu vou ter as relações, mas não é que as relações são apenas os seres, né, é que o único jeito de eu negar a relação é negando o próprio ser, né. Imagino que daí vem esse erro, né. Que é assim que ele fala: "Abstraia-se as relações", mas para abstrair a relação, o único jeito de eu fazer isso é eu fingindo que o negócio não existe, né, ou que um dos 2 não existe, né.
Então, daí que vem o erro, né, mas realmente só dá para ter uma relação se eu tenho 2 coisas, as coisas têm que existir antes, e aí vem necessariamente a relação, mas acho que essa relação necessa de necessidade, né, de automaticidade das relações que eles erram, né. Mas realmente o Padre Jorge tá certo aqui. Então vamos para os exercícios do capítulo 15. Considere cuidadosamente a relação do princípio de uniformidade da natureza com o processo indutivo. Existe paridade entre a função do dictum de homini na dedução e esse princípio na indução? Né, seria meio que um exercício do capítulo anterior, né, mas descreva precisamente o que você entende por uniformidade da natureza. Esse princípio é capaz de prova de que tipo? Comente o seguinte: o contrário de toda afirmação factual é possível porque nunca implica em uma contradição. Que o sol não irá se levantar amanhã não é menos inteligível que a proposição de que ele se levantará, do Hume, né? Vou ter que olhar isso com um pouquinho de detalhe, né? Mas beleza. Uma pluralidade de causas é possível? Cessante causa, cessat effectus. Explique. Discuta a visão de Mill de que o princípio da uniformidade da natureza é justificado por indução. A gente falou, né? Defina o conceito de causa como usado em ciência. Até que ponto esse conceito é consistente com a admissão de pluralidade de causas e de pluralidade dos efeitos? Então isso tem a ver bom, se você a visão mais escolástica tradicional, né, de que não, né, não existe nenhuma pluralidade de causas nem de efeitos, né, por causa daquela questão do ser, né, tanto a causa tem um ser quanto o efeito tem um ser, né, então você não consegue ter todos os tipos de causa e todos os tipos de efeitos, né, então mas você pode melhorar um pouquinho, né, essa explicação, né. O que pretendem os lógicos que preferem chamar uniformidade da natureza de unidade da natureza, né, foi a última parte do vídeo. Examine criticamente a doutrina pressuposta nessa última expressão. Então, beleza, galera, é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Podem curtir, comentar, compartilhar, que eu respondo aí as dúvidas caso vocês tenham. E até a próxima. Valeu!